final da série dedicada ao Dia do Compromisso Espiritual da Juventude, ao sábado 1 de abril de 2023. Estou deste chapéu, não de equipamento, saberá por quê. Bem-vindo aos serviços audiovisuais das edições O Senhor Continua na Direção. Edições enquadradas no plano estratégico missionário do pastor Afonso Clementino Júlio. Plano visado pela Missão Sul da Igreja Adventista do Sétimo Dia da União Sudoeste de Angola, pelo que se digna ele a expor-se em qualquer grupo publicitário da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o devido acompanhamento implicitamente. A autenticidade da Igreja de Deus confirmada nos últimos dias. Parte 3. Paralisando a terra para refletir ou pensar o céu. Estou de chapéu, usual entre os idosos, para indicar a idoneidade excepcional que me é imposta ao tratar deste tema. Que o mundo ouça, como uma voz que clama no deserto, e os responsáveis partilhem e nos aproximem. Não nos afastem. Não finjam. Na verdade, os homens que se constituem como embaixadores do céu na terra, quando paralisam a sociedade, não o fazem somente para refletirem ou pensarem o país, refletirem ou pensarem a terra, mas para refletirem ou pensarem o céu, na medida que esta sociedade vai lamentando das condições do próprio país, da própria terra, como tende a ocorrer hoje entre os movimentos cívicos do mundo, não sendo Angola, o país de onde vos falo, uma exceção, é que já mesmo recentemente, ao dia 31 de março de 2023, foi manifesto algo relacionado. Um movimento cívico a ter sobressaído a apelar à sociedade a parar, a refletir ou pensar o país, não se importando de ser visto por muitos no mundo como de um Noé da época, tratado de louco e zombado até os extremos como pelos incautos, quanto o primeiro que apregoava a iminência do dilúvio. Não sendo, afinal, uma mera coincidência, quando a igreja mais escrupulosa na terra, na observância dos 10 mandamentos da lei de Deus, tenha já no seu calendário mundial o dia a seguir ao da data 31, o sábado 1 de abril, como o dia de jejum mundial, enfatizado pelo Ministério Jovem, no qual os crentes foram de facto levados a refletirem ou pensar o céu, na medida que se lamenta de facto as condições desta terra, para aqueles que veem bem a situação tão comprometedora. Na verdade, não se tratando certamente de mera coincidência, é deveras um fenômeno a atribuir implicitamente a um ato divino, como se do culminar da iniciativa da ocorrência do 31 de março se tratasse, em meio a um jejum mundial programado, refletindo ou pensando o céu em relação às condições desta terra. E os reis da história bíblica, dentre os tementes e os não tementes a Deus, percebiam bem as implicações do facto que lhes levasse a assumirem a indiferença diante de todo um sinal fenomenal que ocorresse no reino, que até dos sonhos conturbados que tinham, se obrigavam, em última instância, a consultarem um profeta do Deus Altíssimo. Quanta imprudência, afinal, que os estadistas no mundo de hoje aparentam assumir diante de situações tais de recurso ao divino. Porquanto, os agentes que dependem da regência divina são notáveis, até mesmo entre as lideranças eclesiásticas. São entidades
que, quando atacam, não dão consumado o ato, porque sabem que amanhã hão de se reconciliar. Tais que nunca resistem a este conselho. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido e endurece a serviço, será destruído de repente, sem que haja cura. Provérbios 29, verso 1. Foi de facto proposto a refletir ou pensar o país Angola na dada iniciativa, país este que, enquanto para muitos é acomodante, para outros é afinal turbulento como a sobrar. Estes últimos, que enquanto sinceros, terão levado afinal muita gente a refletir ou pensar não somente o país do ponto de vista social ou político, mas a refletir ou pensar o mundo na globalidade, do ponto de vista espiritual. Mundo este que se subscreve fundamentalmente nos aspectos do estado familiar, social, político e religioso. Uma reflexão tal da globalidade que remete de veras aos juízos daquele que ordena no céu e na terra, ao que os cristãos, no geral, deviam corresponder unilateralmente, a registrarem, enfim, a própria iniciativa na história, apelando à sociedade em massa a parar, a refletir ou pensar o seu. Uma iniciativa que, já na história das sociedades humanas, era do protagonismo de um rei malvado, falando do rei de Nínive, Jonas 3, versos 6 a 9. Tal que, tendo reconhecido finalmente a sua maldade e ajuizado a situação crítica que envolvia os órgãos de justiça a priori, ao apelo do profeta Jonas, órgãos que determinavam, enfim, simplesmente o derramamento de sangue até dos inocentes, como descreve o profeta Naum em seu livro, capítulo 3, verso 1, chegou mesmo aquele rei de Nínive de ordenar o jejum, e a cidade inteira ficou mesmo paralisada em meio aos 40 dias, sem trabalho, não em um dia, até que a resposta de Deus viesse ante a seriedade da situação. Difícil que era, assim, imaginar haver na cidade alguém que brincasse diante da situação, zombando dos pregoeiros sobre tal situação. A crise do Estado, óbvio, bem à vista, ante o perigo iminente, tais que já clamavam como Naum, nestes termos: ai da cidade sanguinária! Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Sendo noutra tradução, ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Na realidade, é nas condições de crise que os reis responsáveis tomassem a iniciativa de paralisar a sociedade para pensar ou refletir sobre a situação, seja no país ou no mundo. E se na realidade existe o pecado da família, urge, afinal, cada estado no mundo identificar o seu pecado, pelo qual pudesse clamar a Deus, como os ninivitas, destacando o pecado do regime, como aquele que já tem levado a sociedade inteira ao ateísmo na história dos estados. Pior que o apartheid, não é? Franqueamos. No entanto, aqui falamos de pensar ou refletir o seu e a lamentar, por conseguinte, as condições desta terra, que, a olho de todos,
já se apresenta de facto bastante caótica, não falando da forma como ela é administrada pelos homens, com todo o seu componente, destacando os viventes, assinalando assim o fim da sua existência no universo, vindo após uma terra renovada em que Jesus será o rei para todo sempre. Lucas 1, verso 30 a 33. Pensa nisto. Deus te abençoe.